Olá, aqui é Alessandra Luizari, do curso Ansiedade ao Equilíbrio. E na aula de hoje eu vou tirar uma dúvida que é muito frequente nas nossas redes sociais. Uma dúvida que eu e meu parceiro Whindersson sempre observamos as pessoas falarem a respeito da ansiedade, que é, será que eu consigo aprender a controlar a minha ansiedade sozinho? Que eu preciso fazer para conseguir controlar a minha ansiedade sozinho, sem precisar de um profissional ali me auxiliando constantemente? Será que isso é possível? Então, vamos lá responder essa dúvida de hoje. Mas antes, deixa eu esclarecer aqui sobre que tipo de ansiedade nós estamos falando, porque todo mundo tem ansiedade, né? Todo mundo lida com a ansiedade em algum grau aí, em alguma circunstância da vida. A ansiedade faz parte, na verdade, de todos nós, né? Ela é um sentimento necessário, inclusive, para nos gerar uma antecipação, para nos gerar até mesmo uma preocupação, né, de fazer as coisas bem feitas. Então, quando eu tenho uma ansiedade porque eu vou receber amigos em casa, ou porque eu vou fazer uma prova, ou eu vou fazer uma entrevista de emprego, ou eu vou escolher uma casa para eu comprar, né? Olha que grandes desafios e grandes decisões eu acabei de citar. Tudo isso gera em nós ansiedade. Por quê? Se não existisse a ansiedade, a gente não ia conseguir dar a devida importância para essas situações. Então, essa ansiedade é uma ansiedade normal, não é dela que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar de uma ansiedade que ela é patológica. O que é uma ansiedade patológica? Ela se tornou um problema. Quando que a ansiedade se torna um problema? Quando ela começa a trazer prejuízos para a minha vida social, na verdade, na minha vida como um geral. Eu começo a ter prejuízos no meu trabalho, e até mesmo na minha vida pessoal, porque eu esqueço as coisas com muita facilidade e até mesmo coisas importantes. Eu esqueço de uma consulta médica que eu marquei, eu esqueço, de pegar o meu filho na escola, eu posso esquecer coisas muito importantes, de entregar um relatório no trabalho, enfim. A perda da memória, né, é um fator aí que está relacionado à ansiedade, existem várias causas, na verdade. Eu vou tomar uma aguinha aqui durante a nossa aula, tá bom? Quais outros prejuízos ela pode me trazer? Eu posso ter prejuízos físicos mesmo no meu corpo. Então, quando a ansiedade está muito exacerbada, muito agravada, eu posso até mesmo sentir uma taquicardia ou sentir um medo muito intenso que me paralisa. O medo, ele tá dentro aí da ansiedade e ele também é algo positivo, mas quando ele me paralisa, ele se torna um problema, ele me impede de tomar decisões, de fazer o que eu preciso fazer. Ele me leva até mesmo muitas vezes a um isolamento. Eu acabo não querendo me expor, não quero mais ir em festas, ou eu sei que a gente está no meio de uma pandemia, né? E as festas aí não são mais usuais, mas isso acontece muito. Eu não quero, às vezes, ir numa reunião de família, não quero ir numa festa, não quero me reunir com amigos, porque eu tenho uma ansiedade, um medo de me expor, um medo de ser rejeitado, tem vários medos aí que podem estar por trás da ansiedade. E isso acaba me afetando, né, negativamente. Então, isso pode me trazer graves prejuízos na minha vida pessoal, na minha vida profissional, no meu relacionamento familiar, né? E quando a gente fala, inclusive, de relacionamento familiar, pais ansiosos geram filhos ansiosos, né? Os filhos, eles espelham os comportamentos dos pais. Então, desse tipo de ansiedade que a gente está falando aqui hoje, de uma ansiedade que já me está gerando problemas. Então, eu não consigo me relacionar bem com as pessoas porque eu também vivo cansada. A ansiedade, num nível elevado, ela gera um estresse, um cansaço, porque a gente consome energia mesmo
desnecessariamente no nosso organismo e da nossa mente, né? Principalmente. Se você já sentiu ou se você sente alguns, né, desses sintomas que eu falei aqui agora, provavelmente você lida com ansiedade já num grau patológico. Se você não tem esses problemas, né, se a sua ansiedade já está aí controlada, se você considera que ela está num nível normal, saudável para você, pode ser que esse conteúdo não vá te ajudar muito hoje, mas eu quero te incentivar a você compartilhar essa aula, compartilha esse vídeo com quem você sabe que sofre com a ansiedade. Uma pessoa muito agitada, uma pessoa muito desconcentrada, uma pessoa muito esquecida, né? E que pode sofrer com todos os sintomas que eu falei para você aqui agora. Então compartilha sem moderação. Aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, tá bom? Aonde você estiver assistindo aí essa aula, seja pelo YouTube, pelo Instagram ou pelo Facebook, se inscreve, segue aí a gente, porque muitos conteúdos maravilhosos e que podem, né, contribuir aí para sua vida, vão vir pela frente, né? Estamos iniciando aqui o ano de 2021 e vem muita coisa boa por aí. Então, vamos lá. Antes até de eu entrar no conteúdo, eu queria falar o seguinte. Agora, durante a pandemia, né, nós vencemos algumas barreiras que envolvem aí todas as questões emocionais, na verdade. Nós vencemos uma barreira muito grande que existia antes, que era do tratamento online, né? Então, durante a pandemia, nós não podíamos sair de casa, agora já estamos podendo um pouco, né? Mas nós não podíamos sair de casa para nos relacionar de maneira nenhuma. E a internet facilitou muito esse processo. Então, nós tivemos um aumento bastante aí significativo de atendimentos online, né? Terapeutas, psicólogos, médicos, até mesmo professores de ginástica, né, e yoga, enfim, tudo que você pode imaginar e que é possível ser atendido, né, através da internet, a gente teve um aumento muito grande nesse período, porque simplesmente a gente não podia ter o contato social. E com isso foi quebrada uma barreira muito grande, porque antes achava-se que não dava para fazer um atendimento bom online. E hoje já se sabe, e foi mais do que comprovado, né? E aqui, para mim, eu já sabia disso há algum tempo, porque eu já trabalho online há algum tempo, mas se tornou de conhecimento da população em geral, que funciona sim, né? Os tratamentos online, seja aí com um profissional te atendendo, né, do outro lado da tela, seja até mesmo com algumas aulas, né? Muitas pessoas também agora na pandemia usaram o tempo livre, né, que foi criado aí para elas, porque de repente foram privadas do seu trabalho, para estudar. E estudar como? Online, né? Olha que maravilha. Então foi um mundo de descobertas que nós tivemos recentemente. Conta aí para mim como que foi essa questão para você e como tem sido, na verdade, né? Essa informação, ela é muito importante aqui para a gente também. Mas fato é que a gente conseguiu quebrar essa barreira mas a gente ainda ouve, né, muito essa pergunta: "Poxa, mas será? Eu sei que a internet pode me ajudar, eu já consegui até mesmo quebrar essa barreira, né, já estudei muitas coisas pela internet, mas e essas questões emocionais? Será que a internet também consegue me ajudar nisso, né? Será que eu consigo resolver o problema da minha ansiedade?" E se eu já estiver num nível muito elevado, que chega a ser mesmo uma síndrome do pânico, né, que seria o extremo aí da ansiedade patológica. Será que eu consigo resolver isso através da internet, de uma maneira online, né? Então, o que eu quero dizer para você é que a solução ela é muito mais simples do que você pode estar imaginando. O problema da ansiedade patológica, sim, ele é muito grave, né? E nós precisamos dar uma atenção bastante séria para esse assunto, né? Porém, a solução é muito mais simples do que a gente imagina. Se a gente não trata essa ansiedade, ela pode evoluir gravemente. Mas quando a gente aprende a maneira de se tratar isso, a gente consegue eliminar o problema, né? A gente consegue controlar, então, essa ansiedade.
E essa solução, ela envolve 2 pilares fundamentais. Primeiro, eu identificar as causas, o que me deixa ansioso, né? Por que que eu sofro com essa tal, né, dessa ansiedade? Existem várias possibilidades aí, inúmeras possibilidades de causas, e para cada pessoa isso vai ser diferente, na verdade é um conjunto de causas, né? A gente tem alguns hábitos que não são adequados para a nossa realidade, muitas vezes para a nossa personalidade, porque cada um tem um tipo, né, de personalidade, e a gente então não está adequado a esses hábitos e a gente constrói um padrão de ansiedade. Uma vez que eu consigo identificar as causas da minha ansiedade, que é algo particular meu, né, as causas da minha ansiedade, e eu sou uma pessoa que também controlo, né, a minha ansiedade, lembrando aqui para você, mas ela é diferente das causas da sua ansiedade, né? Mesmo porque cada vida é uma vida diferente. E a gente tem circunstâncias diferentes aí também que nos cercam. Mas uma vez que eu consigo identificar as causas, então, da minha ansiedade, e o que eu consigo fazer com isso? Eu identifico hábitos nocivos. E eu consigo criar hábitos novos que são saudáveis. Mas, Alessandra, tudo isso é muito subjetivo, está muito abstrato para mim, né? Como que eu faço para identificar as causas? Eu nem sei de fato se eu sou uma pessoa ansiosa ou não, se a ansiedade que eu sinto ela é benéfica, ela é ou não, né? Se ela me ajuda ou se ela atrapalha a minha vida. Bom, se você está aqui até agora, eu arrisco dizer que essa ansiedade que você sente tem atrapalhado, né, a sua vida. Mas a gente consegue sim. Você entendendo o processo disso, com pequenos exercícios, né, exercícios reflexivos e exercícios práticos também, a gente consegue identificar essas causas. Identificando essas causas, a gente consegue identificar alguns padrões e a gente traça estratégias para modificar esses padrões. Uma pessoa que sofre, né, com a ansiedade, elas têm hábitos muito parecidos. Claro que diferencia, porque diferencia a causa e diferencia o contexto de cada pessoa, mas elas têm hábitos muito parecidos, né? A gente tem um consenso aí de alguns hábitos que levam à ansiedade, como, por exemplo, eu fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Esse é um hábito que te leva à ansiedade. Se você tem o costume, por exemplo, se você está aqui assistindo essa aula e ao mesmo tempo, né, você está aí conversando com alguém que está do seu lado, ou o seu marido está assistindo TV e você está aí prestando atenção na novela e prestando atenção na aula, você está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo e favorecendo a sua ansiedade. Uma vez que a gente identifica isso e que a gente consegue corrigir esse curso, né, do caminho, a gente consegue mudar esse hábito, e para a gente construir novos hábitos, também existe um método, né, um caminho para a gente seguir. Uma vez que eu consigo fazer isso, eu consigo eliminar o problema pela raiz. Faz sentido? Sim ou não? Né? E queria que você comentasse aqui para mim quais causas aí você acredita que você tem, mesmo a gente não tendo falado muito sobre essas causas aqui hoje, né? Prometo que numa próxima aula a gente traz esse tema aí de quais são as causas, né, da ansiedade. Mas hoje eu quero desmistificar essa questão para você, de que será que eu consigo aprender tudo isso sozinho? Mas, Alessandro, não precisa muito estudo. Não é para isso que servem, né, os psicólogos, os terapeutas, os psiquiatras, né, para ajudar a gente a melhorar e a entender esses nossos comportamentos aí que atrapalham, né, as nossas questões emocionais e ajudar a gente a resolver isso, com certeza, né? Com certeza os profissionais ajudam muito, mas quando a gente tem uma solução que ela é simples, é, eu tenho eu tenho alguém, né, que eu já ouvi dizer que fala assim, algo ou uma solução que a gente viu uma vez, você não tem como desver aquilo, né? Então você quer espalhar para todo mundo, e é por isso que eu estou aqui nessa aula trazendo essa talvez novidade para você. Talvez você nunca tenha ouvido falar que a solução, né, da ansiedade ela é simples e a gente consegue sim, né, resolver isso de uma forma rápida, de uma forma prática e até mesmo pela internet, não é mesmo? E então, olha só, a gente tem inúmeros casos dentro, né, das nossas alunas do nosso curso Ansiedade ao Equilíbrio,
que conseguiram isso através de videoaulas, né, assistindo aulas práticas, fazendo ali as reflexões que a gente propõe. A Priscila, por exemplo, ela conseguiu, em 30 dias, alcançar um equilíbrio emocional, controlar a ansiedade dela, e hoje ela acorda muito mais tranquila. Ela consegue planejar o dia dela, coisa que ela não conseguia fazer antes. Quando ela tem algum imprevisto ou algum problema no meio do caminho, ela consegue parar, refletir, pensar na melhor solução para resolver aquele problema, coisa que não era possível antes, né? E agora ela consegue fazer isso. Em 30 dias ela conseguiu conquistar uma tranquilidade maior e um controle sobre aquele pensamento acelerado que ela tinha e aquele estresse, né, que a ansiedade gera em nós. Nós temos o caso da Cíndia também, que conseguiu identificar que uma das causas da ansiedade dela era o perfeccionismo, né? Quem tá aí que é perfeccionista também. Se você tem uma das causas, né, da sua ansiedade também é o perfeccionismo, comenta aqui pra gente. Ela identificou que o perfeccionismo era uma das causas, né? Existiam outras, mas essa foi a que eu lembrei agora para contar para vocês. E ela se cobrava muito de fazer tudo muito correto, tudo muito certo. E isso era um fardo muito grande para ela, porque na verdade a perfeição não existe, né? Pelo menos não na nossa natureza. Deus é perfeito, nós não somos perfeitos e nunca vamos ser, né? A não ser quando a gente estiver lá na glória com Ele. Mas ela conseguiu identificar isso. Ela tinha esse padrão perfeccionista, uma expectativa que ela jamais ia conseguir alcançar. Então, o que ela fez? Identificando essa causa, ela foi na raiz. Ela resolveu o perfeccionismo, né, dela. E para isso existem algumas estratégias aí também para a gente modificar padrões de comportamento. E uma vez que ela conseguiu vencer esse perfeccionismo, ela criou novos hábitos e isso conseguiu ajudar, inclusive, ela no relacionamento com a filha, no relacionamento com o marido, aumentou a autoestima dela, porque ela parou, né, de se cobrar tanto, melhorou o casamento, melhorou tudo na vida dela, né? Claro que existiam aí outras causas também que foram resolvidas, mas essa foi uma das principais e que ela, inclusive, destacou para nós, né, quando ela conseguiu aí esse resultado também aí em cerca de 30 dias. Então, só que citar esses 2 exemplos para você entender que isso é possível, né, que isso é real, não é algo que eu estou falando aqui aleatoriamente, não, são resultados que nós temos comprovados, né. E, de repente, você está pensando assim: "Mas Ale, eu sempre ouvi dizer que as terapias, um tratamento psicológico, ele leva anos, né, eu não deveria ficar anos passando ali no psicólogo, ou no terapeuta, enfim, para resolver essa questão. Eu não preciso, não é uma coisa que é demorada, né, de eu resolver, de eu mudar esses hábitos, de eu mudar, né, a chavinha lá que precisa ser mudada na minha mente. Sim ou não, depende, né, de cada caso, mas eu digo para você que a grande maioria dos casos a solução ela é simples e ela é rápida. Claro que se você é uma pessoa, de repente, muito sozinha, ou uma pessoa que mesmo não sendo sozinha, você não consegue, você tem uma dificuldade de expor, né, os seus sentimentos, você não consegue conversar com facilidade com outras pessoas. É claro que um psicólogo vai te ajudar muito nesse processo, né? Você vai lá, ele é um profissional de confiança, que ele vai poder te ouvir, você sabe que você não vai estar ali sob julgamento, você sabe que você vai poder confiar nele, inclusive na confidencialidade de tudo que você está falando, você vai poder abrir o seu coração, e ele vai, claro, conseguir te ajudar a encontrar soluções dentro de tudo aquilo que você vive, dentro de tudo aquilo que você sente. Mas, de fato, esses desabafos, né, eles são muito importantes quando a gente não tem esse escape, quando a gente não tem com quem conversar, quando a gente tem uma dificuldade de expressar o que a gente sente. Mas, de fato, não é ele que vai ajudar você a encontrar a solução, né? Ele é parte do processo, ele é importante em alguns casos, sim, mas não é essencial para que você resolva o seu problema. Para que você resolva o seu problema, você precisa identificar a causa, mudar hábitos e você vai conseguir chegar, então, na solução que você precisa. É simples assim, né? E de repente você está falando, ah, nossa, mas tem toda uma técnica, um método para que eu consiga mudar. Imagina, mudar um padrão de comportamento.
eu fiz assim a vida inteira, como que eu vou passar a fazer diferente? É claro que não é do dia para a noite, né, as nossas alunas conquistam esse resultado aí, normalmente em 30 dias, mas poxa, são 30 dias, na verdade, diante, de repente, de anos que você já ouviu falar e que precisa levar um tratamento. Não precisa ser assim, tão longo assim, mas como eu falei, tem casos e casos, né. A grande maioria não precisa, tanto que a própria psicologia está sendo transformada hoje. E a psicologia moderna, ela já preconiza um tratamento muito mais rápido, né? Mas a gente tem sim, a grande maioria ainda é tudo muito tradicional. O que que eu quero trazer aqui para você? Que não precisa então ser demorado e eu não preciso, levar isso e nem precisa ser presencial, já falamos disso, né, já quebramos, imagino que a essa altura você já tenha quebrado aí de vez a barreira, né, do online, tanto que você está me assistindo aqui até agora, certo? Mas nós temos algumas maneiras, né, que a gente consegue fazer isso. E o que eu queria deixar claro aqui para você, eh, a solução, ela é rápida e muitas vezes uma mudança, ela acontece num instante, na verdade. O que que demora normalmente? É o processo. Eu primeiro eu entender o que é que eu preciso mudar, eu reconhecer isso, muitas vezes aceitar que aquilo é um problema para mim, às vezes eu nem identifico qual é que existe um problema ali. Uma vez que eu identifiquei aonde existe um problema, eu preciso decidir por essa mudança. Eu preciso decidir agir diferente. Eu preciso estabelecer um novo padrão, um novo ideal de padrão para mim, de comportamento. E uma vez que eu estabeleço isso, então vamos pegar um exemplo mais concreto, né, para não ficar tudo tão abstrato aqui para você. Vamos pegar o caso de alguém, acho que eu citei aqui no começo da aula, alguém que pensa, que faz muitas coisas ao mesmo tempo. Essa pessoa que faz muitas coisas ao mesmo tempo, e de repente essa pessoa pode ser você, e se você faz muitas coisas ao mesmo tempo, presta muita atenção nisso que eu vou falar para você. Quando a gente tem esse comportamento, né? E eu já tive esse comportamento, então eu falo com propriedade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O que que acontece? Normalmente existe um conjunto de crenças ali por trás. O que que me leva a fazer muitas coisas ao mesmo tempo? Às vezes não é só a demanda de trabalho ou de tarefas que eu preciso fazer. De repente você é empresária, você é mãe e você é esposa e você tem 1000 tarefas e você precisa dar conta de tudo, mas não é só isso. Às vezes, você pode, ter a sensação de que fazendo várias coisas ao mesmo tempo, você está sendo mais produtiva. Isso tem relação também com alguns princípios que você tem. De repente, para você ser produtivo é importante. E eu estou contando isso, né? Eu estou dando esse exemplo, mas esse era o meu caso, tá, gente? Então, era o meu caso. Eu achava que quando eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo, eu estava sendo produtiva. E a minha mãe me ensinou, né? Lembra que eu falei em algum momento que a gente espelha, né, o comportamento dos nossos pais, ou melhor, os nossos filhos, né, também espelham aí os nossos comportamentos. E se você é uma pessoa ansiosa, certamente é isso que você está ensinando para os seus filhos também, né? Então presta atenção nisso. Você modificando isso, você também ajuda os seus filhos, tá? Principalmente se eles forem aí crianças ou adolescentes. A gente sempre influencia todos, né, que estão à nossa volta. Mas então eu já era mãe, eu era eu trabalhava, né, eu tinha um emprego, e eu era esposa, e eu era filha, né, sou tudo isso ainda até hoje, e eu tinha que dar conta do meu recado. E quando eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo, às vezes trazia trabalho para casa, né, e tentava brincar com o filho ao mesmo tempo que respondia cliente, não dava certo, né, gente? Você não consegue fazer bem nenhuma coisa nem outra. Só que eu não identificava esse problema. Eu achava que eu estava sendo produtiva, porque minha mãe me ensinou que a gente precisa ser produtiva, né? Ela me ensinou isso como exemplo dela. E isso sempre foi muito forte dentro de mim. O trabalho, né, a não preguiça, enfim. Quando eu identifiquei que, na verdade, esse era um comportamento nocivo, eu pude, então, primeiro aceitar aquilo,
eu precisei romper muitas barreiras, e certamente você também vai precisar romper muitas barreiras para cada comportamento nocivo que você traz, porque existe uma série de crenças, de princípios, né, por trás, e quando eu falo de crenças não tem nada a ver com religião, a gente está falando de coisas que você acredita, né, coisas que estão enraizadas dentro de você, provavelmente desde a sua infância. Então, quando a gente junta, né, pega todo esse nosso conjunto de crenças, de princípios que nós temos, e isso está por trás de um padrão de comportamento, nem sempre é fácil a gente mudar. A gente leva um tempo até a gente processar essa ideia, até a gente aceitar que é preciso haver uma mudança. Só que a mudança em si, ela acontece num instante, né? Tony Robbins fala isso, que a mudança acontece num instante. Você decidiu mudar, você vai mudar. A partir do momento que eu entendi que aquele era um comportamento nocivo para mim, que eu não podia ficar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, que eu tinha que fazer uma coisa de cada vez, não importasse quanto tempo eu ia levar a mais. E, na verdade, eu descobri que eu levava menos tempo fazendo uma coisa de cada vez do que fazendo todas elas ao mesmo tempo, né? Porque a gente não consegue manter a nossa concentração em várias coisas, a gente só consegue manter a nossa concentração em uma coisa por vez, né? Então, se você está aqui assistindo essa aula e fazendo outra coisa, certamente você não está prestando atenção nenhuma das duas. E era o que acontecia comigo e eu acabava sendo, na verdade, improdutiva. Então, quando eu percebi isso, eu falei, não, eu preciso mudar. E quando eu decidi mudar, eu mudei. No dia seguinte, eu passei a agir de maneira diferente. Mesmo após a decisão, foi fácil? Não, claro que não, né? A gente precisa consolidar esse novo hábito dentro da gente. Então, é um processo mesmo que normalmente leva cerca de 30 dias, a gente consolidar esses novos hábitos dentro da gente, né? Mas, então, quando a gente consegue identificar as causas, né, do que me traz ansiedade, eu falei uma, né, das causas que me trazia aqui essa ansiedade, e até hoje, né, vira e mexe, eu me pego fazendo mais de uma coisa por vez, eu falo, opa, eu tenho que parar ali e gerenciar essa minha ansiedade, isso é normal, né, por quê? Porque é um padrão de comportamento que veio de uma vida inteira, né? De mais de 30 anos a gente agindo ali de maneira errada, e de repente você tem que mudar. Então, assim, vira e mexe, vem aquela vontadinha, né? De fazer da maneira antiga, mas a gente sabendo as estratégias, né? Que a gente utiliza para vencer essas crenças antigas que elas podem vir bater, né, na nossa porta novamente, a gente consegue vencer, a gente consegue superar isso, né? E eu queria trazer aqui então para você acreditar, né, que realmente as soluções elas são simples, e que você pode sim, através de pequenos exercícios, de pequenas reflexões, entender quais são as causas da sua ansiedade, entendendo quais são as causas, você criar estratégias para mudar de hábitos, né? Tirar os velhos hábitos, constituir novos hábitos e consolidar esses novos hábitos, né? Eu queria propor aqui para você um exercício muito, muito simples, que é um exercício, inclusive, que a gente ensina também dentro, né, do nosso curso Ansiedade ao Equilíbrio, porque ele é básico e fundamental, né? Muito simples, que a gente menospreza, mas que funciona demais. Então, eu queria fazer um desafio para você, para que você ainda hoje, e de repente até aqui comigo, né? Se você estiver aí sozinha, sozinho assistindo essa aula, eu queria que você fizesse esse exercício junto comigo, pode ser? É um exercício super rápido, mas muito eficaz. Agora, se de repente você estiver no meio aí de bastante gente, não conseguir fazer o exercício agora, aprende a fazer e, de repente, antes de você ir dormir, você vai fazer esse exercício. Aliás, mesmo que você fizer agora, junto comigo, eu queria te aconselhar a quando você for dormir no dia de hoje, você fazer ele novamente. Por quê? Porque tudo que a gente pensa, né, nos 30 minutos aí antes da gente dormir, a gente carrega isso, né, com a gente a noite toda e para o dia seguinte também. Então, esses 30 minutinhos aí antes de ir dormir, eles são fundamentais para a gente trabalhar a nossa ansiedade. Se você vai dormir com muitas coisas na sua cabeça,
pode ter certeza que você vai acordar ansioso. Então, eu vou te ensinar um exercício muito prático para que você consiga esvaziar a sua mente por pelo menos alguns minutinhos. Vamos lá? Então, deixa eu só tomar mais um pouquinho de água aqui. Esse exercício a gente chama de respiração consciente. Talvez você já tenha ouvido falar disso, até mesmo aqui no nosso canal. Mas, poxa, Alessandra, respiração? Respirar, todo mundo respira. O que tem de novidade nisso, né? A diferença é que quando eu respiro espontaneamente, eu não estou pensando no que eu estou fazendo, isso nada mais, nada menos está trazendo oxigênio para dentro do meu organismo e fazendo a função, né, que a respiração precisa fazer. Mas quando eu trabalho essa respiração de uma forma consciente, então eu penso para respirar, isso traz para mim um equilíbrio para o meu sistema nervoso. Então, eu paro para prestar atenção quando o ar entra, quando o ar sai. E eu queria que você fizesse isso junto comigo. Se você puder até fechar os seus olhos, né, para se desligar aí dos distratores que tem na sua frente, feche seus olhos, né? E faça algumas respirações profundas junto comigo. Mas tem algumas instruções aqui que eu quero dar para você. Quando você fizer essa respiração profunda, deixa o ar entrar mesmo e encher o seu pulmão até a altura do abdômen. Sabe criança quando dorme, que fica levantando a barriguinha porque ela está naquele sono profundo, né? E os pulmões estão sendo enchidos ali até o último nível. É essa respiração que você precisa fazer. Que talvez você faça só lá a hora que você está dormindo, né? A gente não faz normalmente essa respiração tão profunda ao longo do nosso dia. Mas observe então se o seu abdômen, né, vai dar uma levantadinha. Essa é a maneira correta da gente respirar nesse momento. Você vai puxar o ar pelo nariz, soltar o ar pela boca. No meio do caminho, dá uma seguradinha, o máximo que você conseguir. Segura o ar antes de soltar. E você vai fazer tudo isso muito devagar. E eu quero fazer com você aqui só 5 respirações. Mas quando você for fazer isso antes de dormir, tenta fazer pelo menos 30 respirações. E você vai contar essas respirações. Por quê? Só para afugentar os pensamentos aí que podem vir na sua mente. Então, você vai se concentrar na contagem para não perder o foco da contagem. Você vai acabar conseguindo espantar aí os pensamentos que vierem na sua mente, certo? Se você por acaso não conseguir e vierem pensamentos, você manda eles embora, né? E continua aí a sua contagem. Vamos lá, só 5 respirações? Então, vamos lá. Primeiro, puxa o ar, segura e solta devagar pela boca. Mais uma vez, puxa bem profundo. Segura, solta devagar, deixa esvaziar completamente o pulmão. E essa foi a nossa segunda respiração. Puxa, segura, solta. 3, 4, 5. Percebe que o seu coração começa a bater um pouquinho mais acelerado? Isso é normal, porque a gente oxigenou, né, todo aí o nosso corpo. Percebe que você se sente levemente, se você conseguiu, né, fazer essas 5 respirações comigo, você se sente levemente mais tranquilo? Um pouco mais leve, talvez? Comenta aqui para mim qual foi a sensação que você teve, se você conseguiu fazer, né? E de repente, se você não conseguiu, se comprometa e coloca aqui, Ale, vou fazer antes de dormir. E aí depois você volta aqui para me contar, porque esse exercício, ele funciona muito bem. Eu fiz só 5, né, respirações aqui com você, só para você aprender a fazer. Mas eu te garanto que se você fizer 30
respirações, contando aí essas 30 respirações, ao final delas, de preferência de olho fechado, tá? Ao final delas, você vai estar mais tranquilo. Você vai perceber uma clareza, até mesmo maior aí dos seus pensamentos. E com essa tranquilidade, você vai conseguir ter um sono de mais qualidade. Você já afugentou aqueles pensamentos todos que não paravam, né, de pairar aí na sua mente. Então, você vai dormir mais tranquila, vai acordar mais tranquila. E aí sim eu quero que você volte aqui e conte para mim esse resultado. Pode ser? Combinado? Então eu espero o seu comentário. Eu espero que essa aula tenha te ajudado a compreender e a vencer de fato essa barreira aí de que a internet não pode me ajudar a vencer os meus problemas emocionais, ela pode sim, e a gente está aqui para isso. Eu, meu parceiro Whindersson de Souza, também. Então, aproveita, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve. Se você está pelo YouTube, ativa o sininho para que sempre que que a gente, né, colocar conteúdos novos aqui, você seja avisado, você seja o primeiro a saber e a conseguir assistir esses conteúdos. Se você está pelo Facebook, Instagram, já segue aí também nas redes sociais, porque sempre vai ter conteúdo de muita qualidade aqui para você. Então, eu espero ter te ajudado mais uma vez nessa aula de hoje e até a próxima!